Contando Infinitos, por Ledo Vaccaro, parte 1. O que é contar? Precisamos de um sistema de numeração para contar? Não. O processo de contagem, a contagem, é anterior a qualquer sistema de numeração. Contar é estabelecer uma relação 1 para 1 entre os elementos de dois conjuntos. É um processo de comparação entre os dois conjuntos. E não precisamos de um sistema de numeração para contar. Quando alguém está organizando uma festa e começa a montar a lista de convidados, levantando um dedo para cada convidado, vou chamar a Mariazinha, o Joãozinho, a namorada dele, o Marcos. Essa pessoa está contando? Tá. Ele está estabelecendo uma relação 1 para 1 entre os dedos da mão e as pessoas que serão convidadas para a festa. Quando meus filhos eram pequenos, nós jogávamos jogo da memória. Bem pequeno, eles não sabiam contar ainda. Aquele jogo que tem cartelas, com duas cartelas de figuras iguais, você tem que virar, desvirou as duas cartelas iguais, você fica com um par de cartelas para você. Ganhava o jogo quem tivesse maior número de cartelas. O que a gente fazia normalmente era colocar um monte de cartelas do lado do outro para ver qual o monte que era mais alto. Nós comparávamos a altura dos montes. Quem tivesse um monte mais alto ganhava. Mas quando o número de cartelas era muito próximo, era difícil fazer a comparação. Então eu e meus filhos começamos a usar uma técnica, na verdade era uma contagem, para saber quem ganhou. Eu pegava do meu monte uma cartela e colocava sobre a mesa. Meu filho pegava uma do monte dele e colocava sobre a mesa. Eu pegava uma do meu, ele pegava uma do monte dele. Eu pegava uma do meu monte e pegava uma do monte dele. Quem terminasse as cartelas primeiro, perdeu o jogo. Nós estávamos contando? Estávamos. Contar é exatamente isso. Estabelecer uma relação 1 para 1 entre dois conjuntos. E não precisamos de sistema de numeração, mas usamos com muita frequência porque ele tem um monte de vantagem. Suponhamos, por exemplo, que queiramos, numa escola, saber se há mais alunos na turma 1 ou na turma 2. Como normalmente procedemos? Vamos à turma 1 e, usando o sistema de numeração, contamos os alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá, 30 alunos. Aí vamos à turma B, turma 2, e contamos os alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá quantos. 32. Depois comparamos os dois números obtidos. Nós estamos contando as turmas por um intermédio de um sistema de numeração, um terceiro conjunto, que é usado como termo de comparação. Mas poderíamos fazer a comparação das duas turmas sem o uso de sistema de numeração. Poderíamos fazer o seguinte: sai um aluno da turma 1, sai um aluno da turma 2. Sai um aluno da turma 1, sai um aluno da turma 2. Sai um aluno da turma 1, sai um aluno da turma 2. A turma que acabasse primeiro teria um número menor de alunos. Comparamos os elementos desses dois conjuntos, contamos. Usar um sistema de numeração no processo de contagem é estabelecer uma relação, comparar o número de elementos de dois conjuntos por intermédio de um terceiro que é usado como termo de numeração, termo de comparação. Se dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, eles são chamados de conjuntos similares. A relação de similaridade é transitiva, ou seja, se dois conjuntos são similares a um terceiro, então eles são similares entre si. Usando um sistema de numeração, se C1 é similar a K elementos do sistema e C2 é similar a K elementos do sistema, então C1 e C2 são similares, ou seja, C1 e C2 têm o mesmo número de elementos. Ao estabelecer uma relação 1 para 1 entre dois conjuntos, nem sempre precisamos apresentar todos os pares formados. Por vezes, inclusive, é impossível, se os conjuntos forem infinitos, por exemplo. Se
Suponha, por exemplo, que eu entre numa sala de aula e verifique, observe que não há nenhuma carteira vazia e que em cada carteira está sentado um único aluno. Eu teria certeza que o conjunto dos alunos é similar ao conjunto das carteiras, ou seja, existe o mesmo número de alunos e de carteiras. Se no mundo não existisse casamento que não fosse de homem com mulher, ou seja, só existisse casamento de homem com mulher, e que não existisse poligamia em lugar nenhum do mundo, eu teria certeza que o número de maridos é igual ao número de esposas, sem precisar apresentar cada um desses pares, marido e esposa. O conjunto dos números naturais é o conjunto dos acrescido zero, é o conjunto dos números usados para contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse conjunto é infinito. Não existe um maior número natural, não existe o último número natural. O conjunto dos números pares também é infinito. 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Existem mais números naturais ou mais números pares? Aqui estão os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Aqui, os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, etc. Podemos fazer corresponder o 0 ao 0, 1 ao 2, o 2 ao 4, o 3 ao 6, o 4 ao 8, e assim sucessivamente, fazendo a cada número natural corresponder o seu dobro. Dessa forma, estabelecemos uma relação 1 para 1 entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números pares. Esses conjuntos são similares, possuem a mesma quantidade de números, a mesma quantidade de elementos. Existem mais números pares ou ímpares? Ora, podemos também estabelecer uma relação 1 para 1 entre o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares, fazendo corresponder a cada par o seu sucessor, o 0 correspondendo a 1, o 2 ao 3, o 4 ao 5 e assim por diante. Portanto, o conjunto dos números ímpares é similar ao conjunto dos números pares, que é similar ao conjunto dos números naturais. É interessante observar que quando estamos trabalhando com quantidades infinitas, com números infinitos, a parte nem sempre é menor que o todo. O infinito associado ao conjunto dos números naturais, também associado ao conjunto dos números pares e ao conjunto dos números ímpares, é o primeiro transfinito, representado pela letra hebraica Aleph, com um índice 0. Aleph 0 é o primeiro número transfinito. No campo dos transfinitos, as operações soma, subtração, multiplicação apresentam resultados bem diferentes do que nós estamos habituados. O matemático David Hilbert propôs um exemplo que elucida bem essa diferença. O Hotel de Hilbert. Hilbert imaginou um hotel com uma infinidade de quartos, todos os quartos ocupados. De repente, chega um hóspede pedindo um quarto. O gerente não se atropela. Imediatamente, transfere o hóspede do quarto 1 para o quarto 2, o do quarto 2 para o quarto 3, o do quarto 3 para o 4, e assim sucessivamente, sempre transferindo cada hóspede para o quarto de número imediatamente superior ao seu. O quarto 1 fica desocupado e ele pode alocar um novo hóspede. Pouco depois, chega uma quantidade finita de hóspedes no quarto. Digamos, chegaram 100 hóspedes. O que o gerente fará? Transfere o hóspede do 1 para o 101, do 2 para o 102, do 3 para o 103,
e assim sucessivamente. Os 100 primeiros quartos ficam desocupados e podem acomodar os 100 novos hóspedes. Inesperadamente chega uma infinidade de hóspedes. E agora, o que o gerente fará? Transfere o hóspede do quarto 1 para o 2, o do 2 para o 4, o do 3 para o 6, ou seja, transfere cada hóspede para o quarto cujo número é o dobro do número do quarto que ele está ocupando. Todos os quartos ímpares ficam desocupados. E ele pode alocar a infinidade de hóspedes que chegaram. Quando se está tratando com números infinitos, com transfinitos, Aleph é 0 mais 1 é Aleph é 0. Aleph é 0 mais n, sendo n um número finito, também é Aleph é 0. Aleph é 0 mais Aleph é 0 é o próprio Aleph é 0. Também é possível provar que Aleph é 0 ao quadrado é igual a Aleph é 0 e, de forma geral, sendo n um número natural, Aleph é 0 elevado a n é o próprio Aleph é 0. Com a operação de subtração, a diferença também é bem notável. Se de Aleph é 0 retirarmos qualquer número finito, qualquer número n finito, restará Aleph é 0. Aleph é 0 menos todos os naturais maiores ou igual a n vai restar todos os naturais de 0 até n menos 1, ou seja, n. Aleph é 0 menos todos os pares restam todos os ímpares, ou seja, o próprio Aleph é 0. Reputo isso como fantástico. Nós, humanos, finitos e limitados, concebemos o infinito.